Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é para você que lê a Bíblia, que gosta de ler a Bíblia e que você já leu várias vezes as Escrituras e de repente já se deparou por diversas vezes com a expressão filho de Belial, homem de Belial, Belial. Afinal de contas, quem eram os filhos de Belial? Quem era Belial na Bíblia? Eu vou responder essa pergunta hoje e de repente a resposta te surpreenda. Para início de conversa, Belial não era um personagem, Belial não era uma pessoa e, portanto, Belial não era um homem. Apesar de que a palavra Belial apareça sempre com a inicial maiúscula, no entanto, Belial não era um personagem. Ficou surpreso? 1 Samuel capítulo 2, versículo 12 está escrito que os filhos de Eli eram filhos de Belial. Como assim? Filho de Eli e filho de Belial são dois pais? É exatamente porque Belial não era uma pessoa. Agora que você sabe que não é uma pessoa, eu vou explicar por que não é uma pessoa, embora esteja com a inicial maiúscula nas nossas Bíblias. A palavra Belial tem pelo menos dois significados muito básicos. Em primeiro lugar, Belial significa perversidade. Segundo lugar, iniquidade. E em terceiro lugar, inutilidade. Agora, quando você traduz filho de Belial tendo em consideração esse significado, você percebe que a expressão filho de Belial significa filhos da impiedade, filhos da perversidade, ou então filhos inúteis, filhos da inutilidade. A expressão filho de Belial, ela ocorre pela primeira vez em Deuteronômio, que traz a ideia de homens idólatras. É uma expressão idiomática hebraica. O que é uma expressão idiomática? É uma expressão que só é comum em uma determinada língua. Um exemplo de expressão idiomática em português é chutar o pé na barraca, que não pode ser traduzido literalmente, assim como filho de Belial também não pode ser traduzido literalmente. Chutar o pé na barraca significa acabar com tudo, botar para quebrar. Filho de Belial também tem o mesmo sentido. Não pode ser traduzido literalmente. Até porque essa expressão, se vocês perceberem, ela ocorre em toda a Bíblia. E como é que Belial vai aparecer em toda a Bíblia? Se fosse um personagem, ele apareceria em um livro, em dois livros, como contemporâneo daquele escritor. Mas, por exemplo, Belial, os filhos de Belial aparecem no tempo de Moisés, aparece no Novo Testamento. Como é que a mesma pessoa vive durante toda a história da Bíblia? Exatamente, porque não era uma pessoa, era uma expressão idiomática para descrever pessoas inúteis, perversas, ímpias, idólatras. Quando nós chegamos no Novo Testamento, essa expressão ocorre uma única vez. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 15. O apóstolo Paulo, falando da associação entre cristãos e ímpios, ele questiona: que concórdia há entre Cristo e Belial? Belial aqui, no Novo Testamento, é uma expressão que já denota o próprio Satã. É uma figura do Satã, é uma personificação de Satã. Já não tem mais o mesmo sentido do Antigo Testamento, embora traga essa ideia de impiedade que é característica do próprio Satã. E aí, o que você acha dessa explicação? O que você entendia dessa expressão filho de Belial que aparece na Bíblia? Deixa aí nos seus comentários. E se você gosta de Bíblia, peça aqui para eu comentar mais assuntos. Eu gosto de falar sobre a Bíblia. Então, que esse vídeo abençoe você. Se você achou interessante, compartilhe aí na sua igreja, compartilhe aí nos grupos que você participa e bora aprender juntos a palavra de Deus.